Paz do Senhor, meus amados irmãos que nos assistem aqui nas redes sociais. É com muita alegria que eu chego até você por meio desta live para trazer uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Esta palavra que salva, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma a vida do homem e da mulher. Estava orando a Deus em espírito. Eu falava com o Papai do Céu e ele me fazia refletir sobre um tema um tanto meio complicado, até mesmo de se falar, até mesmo de se tratar com o público. Mas antes eu quero que os amados irmãos abram na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é o textuário da mensagem que eu irei ministrar com você nesta noite. Diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. O tema que irei tratar nesta noite com os amados irmãos, o tema da mensagem é os 3 tipos de morte que há na vida humana. Os 3 tipos de morte que há na vida humana é o tema da mensagem que eu quero tratar com você nesta noite. Como eu falei no início, um tema um tanto duro, até mesmo complicado de falar, porque muitas pessoas não estão prontas para falar ou para ouvir acerca de uma mensagem como essa. Mas, como eu costumo falar, a gente temos que pregar aquilo que Deus manda. A gente temos que ministrar a mensagem que Deus coloca dentro dos nossos corações. Porque não é eu que comando Deus, é Deus que me comanda. Não é eu que oriento a Deus, é Deus que me orienta. A mensagem, todas as mensagens que a gente ministrar aqui nesta noite ou em outro horário, tenha certeza que ela está debaixo da direção do Senhor, ela está debaixo da oração, ela está debaixo do jejum e ela está debaixo da confirmação que vem do alto. A gente não podemos falar aquilo que a gente quer. A gente temos que falar aquilo que Deus nos permite falar. E quero dizer que a mensagem de Deus passa por mim primeiro, para depois Deus falar com aquele que precisa ouvir uma porção da sua palavra. Talvez seja aquilo que você não queria ou não quer ouvir, mas é o que Deus tem para tratar com você nesta noite. A morte, meus amados irmãos, chegou através da vida de Adão e Eva. Não era para a gente morrer. Não era para a gente passar por esse momento tão difícil, que às vezes falta palavra para se expressar um momento como esse. Porque quando a gente chega em um velório, quando a gente chega em um sepultamento, a gente logo se depara com tristeza, com angústia e dor.
a gente se depara com o sofrimento de uma perca irreparável. Falta palavra para se expressar. Às vezes a gente fica sem chão, sem norte e sem ter o que dizer, porque não é fácil, só sabe quem passa. Mas a morte entrou neste mundo por causa do pecado que Adão e Eva cometerá contra o Senhor nosso Deus. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 2. Anote aí, Gênesis capítulo 2, para você refletir mais tarde em outro horário. Então a morte entrou por causa do pecado de Adão e Eva. Aí Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aí está falando da morte física. Está falando da morte física, porque a Bíblia diz que do pó viemos e ao pó tornaremos. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Neste mesmo capítulo, há um versículo que diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Querendo ou não, vai chegar o nosso momento, a nossa hora. A não ser que a gente tenha o privilégio de passar pelo arrebatamento. Quem passar pelo arrebatamento não vai provar morte física. Mas, se por acaso não passar, quero dizer aos irmãos que o transporte que nos leva a Deus é a morte. Uma viagem que não tem volta. Uma viagem que não tem volta nunca mais. Mas é uma viagem que nos leva diretamente à presença de Deus. É o transporte. E quando a pessoa morre, eu quero dizer que para aquela pessoa Jesus já voltou. Quando a pessoa morre, quero dizer mais uma vez que para aquela pessoa Jesus já voltou. Jesus já chamou, Jesus já veio buscar através da morte física. E eu quero perguntar se ele ou ela estava preparado. Porque ninguém está preparado para morrer. Não sabe que hora vai morrer, como vai morrer e de que forma vai morrer. Sabemos o dia do nosso nascimento, mas não sabemos a que hora vamos morrer, como vamos morrer e de que forma vamos morrer. Mas que a gente esteja preparado e entendendo que é um transporte que Deus se utiliza para nos levar à sua presença, é a morte física. Alguém tem pavor de falar desse tema, tem medo de falar de um assunto desse, mas é a verdade, é a palavra de Deus que se cumpre na nossa vida. Existe a morte espiritual. Quando eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, espiritualmente falando, eu morro para o mundo e vivo para Deus. Como disse o apóstolo Paulo, viveremos para Deus em novidade de vida. Mas quando eu estou lá no mundo, fazendo o que bem quero, a vontade da carne, os meus prazeres carnais banais da vida, a Bíblia diz que eu estou morto para Deus e vivo para o mundo. É a morte espiritual. E existe a morte eterna, que é aquela que todos ou alguns já têm passado, que é quando a gente parte desta vida sem Deus, sem paz e sem salvação. A morte eterna é quando a gente parte desta vida sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, enquanto você está vivo, com vida, não pense nas coisas desta terra não, meu irmão.
Não pense só nas coisas dessa terra, não, minha irmã. Porque o apóstolo Paulo disse que se a gente só pensar aqui nas coisas desta terra, desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Assim disse o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, escrevendo e conscientizando aos cristãos da sua época. E o que o apóstolo Paulo falou serve para nós hoje também, em nossos dias atuais. Não pense só nessa vida aqui, olha, que tudo aqui fica, tudo aqui passa, tudo aqui vai ficar. Mas se preocupe com a vida eterna. Se preocupe em aceitar a Jesus, obedecer a palavra de Deus, ficar firme, forte e fiel, fortalecido e firmado na presença do Senhor, sabendo que naquele grande dia Ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para a voz dele e a fundação do mundo. E para aqueles que não quiseram, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que não receberam, Ele vai dizer: afastado de mim, maldito, para o fogo que está preparado para o diabo e os seus anjos. É a palavra de Deus. É uma mensagem um tanto dura, pode até ser, mas temos que pregar de acordo com a palavra do Senhor. Que a gente prega, a gente ora, a gente fala do amor de Jesus, seja ao vivo, em rede social, em gravação, a gente prega, ora, quem faz a obra é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que vai continuar fazendo a obra em cada vida, em cada coração. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, conta uma história bastante conhecida do mendigo, Lázaro e do rico. Lázaro, quando vivia aqui na terra, ele vivia na maior humilhação, podemos assim falar. Os cães vinham lamber-lhes as chagas, traduzido as feridas que havia em seu corpo. Enquanto isso, o rico, aqui nessa terra, vivia esplendidamente, uma vida regalada, uma vida boa, vestia da melhor roupa, comia da melhor comida, usava do melhor vinho, da melhor bebida da época dele. Mas a morte bateu na porta dos dois. A morte bateu na porta do mendigo Lázaro e o levou. A morte bateu na porta do homem rico e o levou. A diferença é que Lázaro aqui sofria, lá ele foi confortado. E o rico que aqui era feliz, lá foi atormentado. É tanto que ele pediu a pai Abraão, que era Jesus, conta na parábola aqui, enviasse, deixasse alguém lá falar para os irmãos dele como era o lugar que ele estava, para que não viesse. Aí Jesus disse: não, eu não permito, quem está lá não pode passar para aqui e quem está aqui não pode passar para lá, porque há uma grande separação. Deixem que ouça Moisés e os profetas. Deixe que ouça aqueles que estão pregando a minha palavra lá na terra. Se não estão crendo na minha palavra que está sendo pregada lá na terra, não acreditar que o morto voltou para avisar como é o lugar que ele está, Deus não dá permissão de morto voltar de jeito nenhum, certo? Deus não dá permissão de morto voltar de jeito nenhum. Morto não faz mal a ninguém. É mais fácil um vivo fazer do que um morto fazer mal a alguém, tá certo? É uma rápida palavra que eu deixo para você, mas que Jesus vos abençoe. Alguém mandou mensagem? Vamos olhar aqui rapidinho quem foi que mandou mensagem. Minha amiga, irmã Cláudia Cristina, lá do bairro Campo Novo. Minha amiga, irmã Cláudia Cristina, lá do bairro Campo Novo, nos assistindo. Deus abençoe, irmã Claudinha. Deus abençoe a senhora com toda a sua família, viu? Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a Jandra, sua Iago, seu esposo Jackson. Muito obrigado por